Fala, guerreiros! Na aula de hoje eu falarei sobre apresentações orais. Eu vou te ensinar um caminho, uma maneira de fazer uma apresentação oral bacana. No ensino fundamental 2, geralmente os professores pedem para que os alunos façam apresentações orais. O intuito principal do professor é compreender o que o aluno entendeu da pesquisa. Aí o aluno, geralmente no ensino fundamental 2, faz o quê? Ele vai lá na internet, vai lá no Google, coloca o tema da pesquisa. Primeiro texto que aparece, ele pega, copia ou imprime e na hora da apresentação ele simplesmente lê. Ele não leu antes, ele não entendeu o texto, ele simplesmente na hora da apresentação lê e quer uma boa nota. E esse não é o intuito do professor. O professor não quer saber se você sabe ler. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a pesquisa. E a pesquisa pode ser em livros e pode ser na própria internet, mas eu tenho que tomar um cuidado com a internet. Nem tudo que está na internet é verdade. Então tem coisas na internet que não condizem com o meio acadêmico. Pronto, resumi o texto. Eu posso colar ele no PowerPoint, posso colar ele no cartaz e chegar lá na hora ele ler? Não. Ah, professor, então eu leio uma hora antes e depois na hora da apresentação eu faço, tá tudo certo? Ainda não. Não é o objetivo de leitura. Tem aluno que pega o texto, cola o texto no PowerPoint, caça uma imagenzinha bonitinha e pronto, fez o texto. Aí chega na hora ele começa a ler e fala que arrasou porque tem uma imagem bonitinha. Aí ele começa a ler lá, a Revolução Industrial tem início no século XVIII e a nação precursora é a Inglaterra. E começa a gaguejar. Por que ele está gaguejando? Porque ele não compreendeu o texto, porque ele não sabe explicar e ele não sabe aí falar sobre o assunto. Então, depois que você fizer o resumo sobre o assunto, você tem que ler novamente o resumo, entender o resumo e buscar as palavras-chave, buscar as palavras mais importantes do texto. É as palavras-chave que vão te ajudar a explicar o conteúdo. Então, vamos lá, vamos fazer por partes, tá? Pronto, fiz meu resumo, tá aqui o meu resumo, coloquei no PowerPoint, coloquei uma imagem de fundo bonitinha, eu vou começar a fazer o meu trabalho. Para isso, eu tenho que colocar primeiro o título. Então, a primeira coisa que eu faço, Revolução Industrial. Coloquei Revolução Industrial, eu vou achar uma imagem bonitinha aqui para colocar do lado de Revolução Industrial. Eu já procurei na internet uma imagem sobre a Revolução Industrial, então eu só vou inserir, ó, tem uma aqui bonitinha, uma imagem bonitinha aqui da Revolução Industrial. Pronto, fiz o meu título, eu vou lá para o meu texto. Aí eu vou já na apresentação, não, isso aqui eu estou em casa fazendo o meu trabalho. Aí eu leio, a Revolução Industrial tem início no século XVIII e a nação precursora é a Inglaterra. Se eu não sei o que é precursor, eu vou pesquisar o que é precursor e vou descobrir que precursor é o que é um dos primeiros a agir. Então a Revolução Industrial tem início ali na Inglaterra. Aí, senhores, olha só, eu busquei aqui o século XVIII. Eu acho que eu vou esquecer o século XVIII. Eu acho que eu não vou falar sobre o século XVIII. Então, o que eu faço? Eu coloco a minha primeira palavra-chave aqui, ó, século XVIII. O século XVIII é uma palavra-chave que eu acho importante. Outra coisa, eu vou colocar aqui a Inglaterra. Por quê? Porque quando eu ver no meu texto, eu vou lembrar que a Inglaterra foi a primeira nação da Revolução Industrial. Tá? Aí continuo lendo. Devido a alguns fatores como cercamento, eu não sei o que é cercamento. Eu vou pesquisar na internet o que é cercamento. Descobri que cercamentos são o momento em que os burgueses tomam a área comuns, a área dos servos. Coloquei aqui cercamento, que é uma palavra-chave. Caço outra, carvão e ferro. Então, o carvão e ferro eu sei porque tem muito lá. Eu continuo lendo. Revoluções inglesas. Aí eu não sei o que foram as revoluções inglesas. Eu vou lá, vou assistir uma videoaula sobre as revoluções inglesas, vou ler sobre a revoluções inglesas e vou descobrir que a Revolução Inglesa foi o momento em que passou da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Ah, já sei, vou colocar aqui minha palavra-chave, revoluções inglesas. Aí, senhores, eu vou continuar lendo. A Revolução Industrial transformou a relação de trabalho e de produção. A utilização das máquinas aumentou a velocidade de produção. Olha só, transformou, eu acho importante aqui, ó, relação de trabalho. Vou colocar aqui uma palavra-chave maiorzinha, copiei, colei aqui, ó. Transformou a relação de trabalho. E ó, velocidade de produção, vou copiar só,
velocidade. Porém, o trabalho na indústria era cansativo e penoso para o operário. Olha só, era um trabalho difícil. Vou colocar aqui, ó, era um trabalho cansativo. Copiei o cansativo, colei aqui. Aí vamos continuando. Para o operário, eles chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Já imaginou? De um dia de 24 horas, 16 era trabalhando. Era muito sofrimento. Aí passo, continuo lendo. Não tinha direito a férias, 13º, licença maternidade, aposentadoria ou qualquer outro direito. Então eu coloco aqui, ó, não tinham direitos. Pronto. Passei para o próximo parágrafo. Os trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos. Olha, sindicatos é importante. Então, aí eu colo aqui, ó, sindicatos. Aí passo para a próxima palavra-chave. Contra os burgueses. Entre esses sindicatos estavam os ludistas, que quebravam máquinas. Olha, eu nem preciso pesquisar o que é ludista, porque o texto já diz o que era os ludistas. Aí, senhores, eu vou começar a montar o meu slide. Primeira coisa que eu pego aqui, ó, no século XVIII. Aí eu vou aqui, página inicial, novo slide, coloco aqui a minha palavra-chave. Aí, senhores, eu vou caçar uma imagem que remete ao meu século XVIII. Vou lá, inserir imagem, penso aí numa imagem, baixo da internet e coloco aqui, ó, século XVIII, ó. Passei, próxima vez, novo slide. Aí vou lá nas minhas palavras-chave, Inglaterra. O que vai me lembrar da Inglaterra, professor? A bandeira da Inglaterra. Então eu vou lá, inserir imagens, caça a minha imagenzinha da minha bandeira da Inglaterra. Lá nas minhas palavras-chave de novo, cercamentos. Eu estudei que cercamentos foram feitos para a criação de ovelhas. Então eu vou lá, coloco uma ovelhinha. Passei para a próxima. Vamos lá caçar a minha palavra-chave, carvão, mineral e ferro. A Inglaterra tinha um monte de carvão, mineral e ferro, que era a principal energia utilizada na Revolução Industrial. Então eu vou lá, caço um carvão mineral para colocar como imagem. Aí vamos continuar mais um slide. Agora, qual é a palavra-chave aqui, ó? Revoluções inglesas. Revoluções inglesas. Copio, vou lá, colo. O que me lembra revoluções inglesas? A coroa, porque mudou da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista. Aí, senhores, eu vou para a próxima palavra-chave. Transformou a relação de trabalho. Então, eu acho que essa palavra-chave é muito grande. Não precisa de imagem. Eu coloco só ela aqui sozinho, ó. Vou lá na próxima. Aí, a próxima tem a velocidade. E eu vou lá e coloco um trem, que era uma das coisas mais rápidas que tinha na Revolução Industrial. Aí passo para o próximo. Isso tudo aqui pode juntar, ó. Não tinha direitos, cansativo. Tudo isso era em relação ao trabalhador. Então, coloquei aqui. Aí desse outro lado aqui eu vou colocar uma imagem. Coloco aqui. E aí o próximo slide, vamos lá, buscar a nossa última palavra-chave. Ludista. Aqui, ó. O cara dando uma bica na máquina, ó. Dando um bicudo na máquina. O que é isso? É um cara quebrando a máquina. Aí vamos ver como é que fica a minha apresentação. Eu sei o texto, eu coloquei as palavras-chave. Agora vai ficar super fácil. Aí você começa a explicar para o professor baseado nas suas palavras-chave. Olha lá, olha o seu slide ali, ó. Professor, eu vou falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período das máquinas. E aí aconteceu no século XVIII. E o primeiro país foi a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país que conseguiu começar a Revolução Industrial. E teve vários fatores que ajudaram a Inglaterra nesse quesito. Por exemplo, os cercamentos, professor. O que foi os cercamentos? Os burgueses começaram a querer uma criação de ovelhas. Para isso, eles expulsaram os servos para as cidades. Os servos que eram das fazendas foram para as cidades e lá eles foram obrigados a trabalhar nas indústrias. Os cercamentos foram isso, professor. E também na Inglaterra, professor, tinha muito carvão mineral e ferro. Então, o carvão mineral e o ferro são a energia principal da Revolução Industrial. Também teve as revoluções inglesas. O que foram as revoluções inglesas? Foi um momento da Inglaterra, mudou de monarquia. Era uma monarquia absolutista, onde o rei mandava, para uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento mandava. E isso, a Revolução Industrial, professor, transformou a relação de trabalho. Os homens mudaram o jeito de trabalhar. E também a produção foi muito mais rápida, tá? Olha aqui, as ferrovias agilizaram muito, tanto a produção como a entrega da produção. E aí,
nós temos também o lado ruim da Revolução Industrial, muito ruim, foi muito sofrido para o trabalhador. O trabalhador tinha um trabalho cansativo, o trabalhador, professor, trabalhava 16 horas por dia, ele não tinha nenhum direito, não tinha aposentadoria, não tinha 13º, não tinha licença maternidade, não tinha licença para nada, ele só trabalhava e sofria. E aí, professor, começou a surgir os sindicatos, os operários começaram a se juntar para lutar contra o patrão, para lutar por direitos. E um dos sindicatos mais conhecidos eram chamados de ludistas. Os ludistas eram os quebradores de máquina. Eles quebravam as máquinas porque eles acreditavam que as máquinas faziam mal para eles. Era uma coisa ruim para eles. Essa foi a minha apresentação, professor. E eu expliquei sobre a Revolução Industrial. Entenderam que através das palavras-chave você vai explicar o conteúdo sem ler. Você até pode ler um pedaço, você até pode ler, mas você precisa explicar o que foi lido. Então tomem cuidado em relação a isso. Esta foi a nossa aula de hoje.